Bom, nesse módulo específico, a gente vai falar um pouco sobre protocolo HTTP, que basicamente é a forma como a gente se comunica dentro da web, e é muito importante a gente saber mais ou menos ali como é que funciona a parte do protocolo HTTP, entendendo como é que funciona a comunicação certinho, porque vai ser bem importante para a gente construir nossas aplicações, nossas APIs e tudo mais. Então, beleza, a gente vai passar aqui nos assuntos, né, de hoje, o que é o HTTP, os componentes de comunicação HTTP, os métodos HTTP que a gente tem, qual é a estrutura de uma requisição HTTP, qual é a estrutura de uma resposta HTTP, e principalmente entender essa parte de mensagens aqui que é bem importante para a gente quando a gente estiver trabalhando no back-end. Então, o HTTP, né, ou Hypertext Transfer Protocol, basicamente vai ser um protocolo que vai atuar na camada de aplicação. Por enquanto vamos abstrair disso para quem não fez redes, mas entenda que quando a gente vai construindo a nossa aplicação HTTP, né, nossa aplicação back-end, a gente vai estar trabalhando dentro dessa camada. Basicamente é um protocolo que ele foi criado para a gente conseguir fazer a transmissão de documentos hipermídia, né, como HTML, por exemplo, entre os clientes e os servidores, né? Então a gente vai chamar geralmente de cliente os navegadores ou alguém que está acessando o nosso servidor, seja um robô ou seja uma pessoa normal, e os servidores seria parte da nossa aplicação em si. Então, o HTTP, portanto, vai ser um protocolo que permite a obtenção de recursos, como documentos, fotos, páginas de web, etc. Então, quando você acessa um site, você faz download de uma foto ou algo do tipo, você está utilizando o protocolo HTTP por trás dos panos, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês como isso vai funcionar aqui em páginas da web, mas vocês vão ver que basicamente tudo que a gente faz na web, qualquer operação, a gente está utilizando esse protocolo HTTP. Então, basicamente, os clientes e servidores vão se comunicar trocando mensagens individuais, e essas mensagens que são enviadas pelo cliente são chamadas de requests, ou requisições, né? E as mensagens enviadas pelo servidor são chamadas de responses, ou respostas, né? E tudo mais. Então, basicamente, aqui você tem um documento HTML, o cliente está requisitando alguns recursos, o servidor é responsável por entregar eles. Então, por exemplo, o servidor está entregando aqui uma imagem, entregando um vídeo, entregando um ad, né, uma publicidade, e assim por diante. O HTTP, né, no caso, ele é composto por alguns componentes, né? Então, basicamente, o protocolo segue esse padrão client-server, ou seja, o cliente e o servidor estão trocando as mensagens. Então, as requisições vão ser enviadas por uma entidade que a gente vai chamar de agent user ou agent usuário, ou um proxy, né? No final das contas, proxy nada mais é do que uma maneira de mascarar as requisições. Vocês podem escutar disso em segurança da informação e tudo mais, mas basicamente um proxy ele realiza essas requisições em nome do cliente. E nesse caso, né, o cliente pode ser um agente, seja um usuário na web, ou, como eu falei, um robô varrendo dados de alguma forma. Então, características do HTTP, né? Cada requisição é individual e é enviada para o servidor, e o servidor vai ter que lidar, né, com uma requisição e fornecer uma response para o cliente. Então, basicamente, funciona mais ou menos da seguinte forma, né? O cliente realiza uma requisição, aqui tem um monte de proxy no meio tratando-se da web, é um monte de proxy no meio que vai enviar a requisição para o servidor, que vai retornar, no final das contas, uma resposta. Então, vamos entender basicamente o que é esse modelo cliente-servidor. Então, agente usuário ou agente user nada mais é, né, do que qualquer ferramenta que vai agir em nome do usuário. Predominantemente na web, a gente tem, né, que essa função é realizada pelo navegador. Mas no nosso caso, quando a gente estiver testando e tudo mais, a gente vai acabar usando ferramentas como Postman e Insomnia aqui para trabalharmos, né, para a gente conseguir realizar esse tipo de requisição. Então, o cliente sempre vai ser a entidade que inicia as requisições, ou seja, ele inicia uma conversa com o servidor. Nunca o servidor vai iniciar uma conversa com o cliente, a não ser que, né, embora existam alguns casos, né, como você tem aqui, WebSockets, que a gente vai ver muito mais para frente, mas por enquanto vamos entender que o cliente sempre vai iniciar esse tipo de requisição. E o servidor, no caso, vai se apresentar virtualmente como sendo uma máquina, né? Então ele estará escutando as solicitações dos clientes e ele vai ser responsável por lidar com cada requisição do cliente e retornar os dados. Geralmente, por trás dos panos, nessa operação, o servidor vai lidar com um monte de coisa. Então, quando o cliente solicita algum recurso, o servidor vai ser responsável por se conectar no banco de dados, fazer o tratamento de dados, lidar com a autenticação e tudo mais. Então, a parte mais pesada em si das requisições vai estar no lado do back-end, que no caso seria o servidor. Então, aqui tem um desenho mais ou menos como é que funciona. Então, o servidor está aqui trocando mensagens, né, com o cliente através no caso aqui da internet. E o cliente pode ser qualquer coisa, desde um computador desktop, um celular, um notebook, um tablet, etc.
Aspectos do protocolo HTTP, né? Então, aqui tem uns aspectos bem importantes. O HTTP, no caso, é para ser bem simples, então ele foi projetado para ser simples e legível às pessoas, ou seja, qualquer pessoa consegue entender suas mensagens. Na versão 1, né? Na versão 2, acabou que o pessoal priorizou um pouco mais a performance e acaba que as mensagens são criptografadas de forma que a gente não consegue entender. Mas vamos tentar entender nesse aspecto que ele é simples. Ele também é extensível, ou seja, a partir de cabeçalhos, que eu vou mostrar mais à frente, a gente consegue realizar uma requisição um pouco mais elaborada, então a gente consegue fazer aplicações diversas, o que torna, né, no caso, a gente consegue estender o uso do protocolo. E o HTTP não tem estado, mas tem exceções, ou seja, o HTTP é stateless, ele não tem estado. Cada requisição é independente e não guarda informações sobre requisições anteriores. Então, quando o cliente realiza uma requisição, se ele realizar outra requisição logo em seguida, o cliente, né, no caso o protocolo HTTP, ele não guarda que o cliente realizou essa requisição antes, mas existem formas que a gente consegue fazer para conseguir guardar essa informação, por exemplo, cache e tudo mais, mas a gente vai acabar vendo isso um pouco mais para frente. E no caso, né, ele utiliza-se de algumas tecnologias como os cookies, local storage, para salvar essas sessões de usuários. Então, basicamente, o fluxo do HTTP funciona da seguinte maneira. Então, o cliente, né, que a gente vai chamar de cliente aqui, ele abre uma conexão TCP. Entendemos uma conexão TCP, né, como um protocolo de comunicação que vai permitir a troca de mensagens entre dispositivos de computação. Então, basicamente, a gente abre uma conexão TCP e ela vai ser usada para enviar uma única requisição ou várias, né. Então, basicamente, ele envia uma requisição, depois que ele abre uma conexão, depois ele envia uma mensagem, geralmente vai ser mais ou menos nessa estrutura, então eu vou mostrar para você, né, a estrutura de uma mensagem que você envia para um servidor. Então vai seguir mais ou menos essa estrutura. Quando você envia essa requisição, o servidor, no caso, que vai passar, e ele vai receber uma resposta do servidor, geralmente, né, nesse formato, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, as mensagens HTTP, né, no caso as mais antigas, não são legíveis para as pessoas. No entanto, como eu tinha falado, nessa versão 2.0, elas vão ser embutidas numa estrutura que a gente vai chamar de quadro, que impossibilita a leitura e compreensão das mensagens. E aí vai existir dois tipos de mensagens, né, as requisições e as respostas. No caso, cada uma tem o seu próprio formato. Então, no caso aqui, está falando um pouco sobre as requisições HTTP. Então, geralmente uma requisição ela é composta, né, desses quatro características. Então, geralmente você tem um método. Esse método geralmente é um verbo como get, post, delete, put. Nesse caso, o verbo, né, ele indica define, né, qual operação que o cliente quer fazer. Então, geralmente, quando a gente quer buscar alguns recursos na web, a gente usa o get. Então, quando você está solicitando que você quer acessar alguma imagem, quer acessar alguma página da web, você usa esse recurso get. Por exemplo, post geralmente se usa para enviar mensagens para o servidor, né? Você quer enviar algum recurso ou algo do tipo. E é basicamente essa estrutura aqui que a gente está seguindo. Então, um método, né? Você manda aqui no seu corpo da mensagem um método. Você tem o caminho do recurso que você quer ser buscado, ou seja, o URL do recurso. Então, geralmente vai ter um barra. Então, por exemplo, get barra users. Você está acessando, você quer acessar, né, no recurso users. É a versão do protocolo HTTP. Geralmente aqui, né, essa versão mais antiga, 1.1, vai aparecer aqui no protocolo das mensagens. Os headers, que são opcionais, mas basicamente você consegue colocar informações, né, adicionais para o servidor. Por exemplo, aqui ele está falando, ó, linguagens aceitas, FR, né, que seria francês, no final das contas. Então você consegue estender aqui a utilização do protocolo. Você tem o body, que pode ser opcional ou não, que basicamente você consegue enviar dados mais complexos para os servidores. Beleza, as respostas HTTP, no final das contas, né? Quando você enviou uma mensagem, né, de requisição, você recebe uma resposta e ela já vai ter basicamente essa estrutura aqui. Ela vai ter a versão do protocolo, que geralmente é a mesma versão do que você enviou. Ela vai ter um status code, que eu vou passar para vocês aqui, mas geralmente esse status code, ele basicamente vai indicar, né, se essa sua requisição foi bem sucedida ou não e por que ela foi bem sucedida. Você tem um status message, que basicamente é só uma pequena descrição informal do que aconteceu. Então, geralmente, esse OK indica que foi tudo certo. E você vai ter aqui, no caso, os cabeçalhos da sua requisição. Então, geralmente, você vai ter aqui a data de quando foi feita, você tem o cache control, content type que está retornando, e opcionalmente você também vai ter um body, que vai ser onde você vai conseguir retornar dados, né? Então, geralmente, se eu fizer uma solicitação GET para um servidor web e
pedir, por exemplo, que eu quero pegar a lista de usuários e ele me retornar um body, ele pode me retornar um JSON com os recursos que eu solicitei. E essas mensagens HTTP, né, no final das contas, são codificadas, né, no caso no formato do ASCII aqui, e basicamente elas têm uma estrutura muito similar, né, se a gente for ver. Então, elas têm uma linha inicial, né, que é o start line, que basicamente vai descrever, no caso, né, das requisições, o que a gente está querendo, né, qual métrica a gente está fazendo, ou no caso das respostas, né, qual o status e qual a mensagem que o servidor está enviando para a gente. Geralmente você vai ter um conjunto de cabeçalhos HTTP, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão de cabeçalhos, recomendo que entrem lá no site da MDN, né, da Mozilla Developer, que você consegue ter mais noção ali desse tipo de coisa, para você incluir mais, mas aqui a gente está passando uma visão bem básica. Você tem geralmente uma linha em branco, empty line, que basicamente é só para indicar, né, que a informação toda foi enviada, e você tem um corpo contendo os dados associados à requisição. Então, geralmente, você pode enviar um conteúdo de um formulário HTML ou um documento associado à resposta. E, geralmente, também vai ter isso no back-end. Então, por exemplo, aqui você tem a primeira linha, né, que está indicando aqui, no caso, o método e o protocolo e o caminho. Aqui, na resposta, você tem o método, você tem o código de resposta, a mensagem de resposta. No caso, você tem aqui na request, né, você tem os cabeçalhos aqui que o cliente está enviando, você tem na resposta os cabeçalhos que o servidor está enviando, e aqui você tem a data que o cliente enviou, né, o corpo, você tem aqui a linha vazia, e você tem o corpo que o servidor retornou para o cliente. Então, basicamente, nesse contexto aqui de estrutura do HTTP, você tem mais ou menos isso aqui acontecendo. Obviamente, quando você estiver criando um servidor seu ali com um framework, com alguma biblioteca, você vai abstrair bastante esse tipo de coisa, mas o mais importante é que a gente entenda mais ou menos como funciona essa questão de comunicação na web. E agora eu vou abrir aqui essa página aqui pra gente, que basicamente eu vou estar mostrando, deixa eu até fechar aqui as coisas que eu não tô, que eu vou estar mostrando para vocês essa questão de códigos, né, de resposta. A gente acaba vendo muito isso e acaba não entendendo tão bem. Então, basicamente, quando a gente realiza, né, o envio de uma requisição, o servidor pode retornar uma resposta para a gente aqui. E essas respostas geralmente são os códigos, né, de resposta e tudo mais. Então, geralmente, que se um servidor, né, um back-end foi configurado de forma, tipo assim, seguindo, né, bem aqui essa questão, você vai ter esses códigos bem descritos. Então, o que acontece? Respostas informativas, né, o que a gente quer dizer com isso? Então, geralmente, só para informar o cliente de alguma coisa e tudo mais, isso aquilo, são de 100 a 199. Então, aqui tem alguns exemplos tipo, pelo menos aqui tem 3 exemplos. Respostas bem-sucedidas vão de 200 a 299. Então, o mais comum que a gente acaba tendo é o 200, que é uma resposta ok. Então, basicamente, o 200 ele vai indicar que a operação foi bem-sucedida, ou algo do gênero. O created, né, vai indicar que um novo recurso foi criado no servidor. Geralmente essa resposta vai ser enviada depois que a gente fizer uma solicitação post ou put e tudo mais. E você tem algumas coisas, por exemplo, accepted, você tem no content e várias coisas, mas geralmente 200 uma mensagem de sucesso. 300, né, no caso 300 a 399 são mensagens de redirecionamento. Então, às vezes, você coloca umas mensagens de 302 para indicar que um conteúdo foi alterado. Eu acho que, deixa eu ver se eu acho que o código certinho aqui é o 305, né, no caso, ele está, no caso, indicando que a resposta solicitada tem que ser acessada por um proxy ou algo do tipo. Então, geralmente, você vai ter essa mensagem de redirecionamento. Você tem mensagens de erro. Então, acho que o mais comum que a gente acaba tomando aqui é o 404, que basicamente o servidor não pode encontrar nenhum recurso específico que o cliente está solicitando. Você tem essas respostas também de unauthorized, quando o cliente está tentando acessar alguma resposta, alguma coisa que ele não está autorizado. Você tem, no caso aqui, alguns... Deixa eu parar aqui o despertador. Então, você tem alguns casos aqui de métodos que não estão disponíveis e tudo mais. E você tem alguns erros que são erros do servidor mesmo. Então, às vezes, você vai ter um internal server error. Isso aqui, pelo amor de Deus, quando a gente vai construir o nosso servidor, vamos tomar cuidado para não deixar esse vazar para o cliente, porque basicamente pode acontecer de no meio da lógica que você está querendo ali dentro do seu servidor, você acabar quebrando, né, seu código, e ele vai retornar um 500 porque ele não sabe lidar com aquele erro.
Você tem alguns erros de bad gateway, service unavailable, às vezes você está tentando acessar um recurso de um servidor que não está disponível, você pode deixar, tem muita coisa aqui que a gente vai acabar não utilizando, mas é importante que a gente saiba que esses códigos, no final das contas, nada mais são do que maneiras que a gente tem de estruturar nossa aplicação e retornar mensagens que são visíveis ali no cliente, tipo, entendíveis para o cliente entender que, tipo, beleza, tentei acessar um recurso que não está disponível, esse recurso aqui não existe, eu não estou autorizado a fazer esse tipo de operação e esse tipo de coisa. Então, basicamente, de HTTP que eu queria explicar é isso, e bora seguir aqui com o outro assunto.